Isso. Então, boa noite a todos de novo. Deus abençoe vocês. Vamos começar a nossa aula 19 do nosso livrinho Que é Ser um Cristão. Vamos estar orando a Deus para que o Senhor nos conduza e nos guie segundo a sua vontade. Soberano Deus, te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos a tua grandeza sobre toda a criação. Reconhecemos, Senhor, que tu és um Deus justo, um Deus bom, um Deus justo, cheio de misericórdia e de graça. Te louvamos, Senhor, porque também reconhecemos teus feitos em nossas vidas, guardando não somente a nossa vida, como de nossa família, e provendo, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, mesmo vivendo, Senhor, em meios difíceis, em dias difíceis, e até aqueles dias, Senhor, que nós não projetamos, não esperamos, e é nesse dia que nós podemos ver o teu amor, a tua bênção sobre nós. Continue conosco no restante dessa aula, Senhor, nos conduzindo para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, nossa aula de hoje ela é bem sucinta, bem tranquila, né? Ela vai falar sobre evangelização, e então vai ser bem breve. Eu quero depois conversar com vocês rapidinho, tá? Então eu vou, conforme eu for falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper aí, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então a nossa aula hoje vai se resumir em 4 tópicos, né? Os 2 últimos para algumas questões que tivermos, e instruções para a profissão de fé e batismo, tá? Vamos falar no primeiro ponto, então, sobre evangelização como um estilo de vida, evangelização nos convidando a fazer discípulos, nos convocando a fazer discípulos, e essa evangelização que Jesus convida também a fazer discípulo, ela é de todas as nações, né? E essa evangelização que o Senhor convoca os discípulos, e por extensão a todos os discípulos do passado, presente e futuro, ela é garantia de sucesso, tá? Bom, então há pelo menos 6 razões, tá? Eu selecionei 4, mas há 6 razões que nos compelem a compartilhar nossa fé em Cristo com aqueles que nunca experimentaram uma vida nova em Cristo, né? São 6, eu coloquei 4 para que o pertinente, né? Bom, a primeira razão que nós temos, o que nos movimenta, né, a compartilhar a nossa fé em Cristo com aqueles que nunca experimentaram uma nova vida em Cristo, seja um amigo, seja um parente, seja alguém da nossa casa ou fora de casa, primeiro porque Deus nos mandou que fizéssemos. Primeiro que é um mandamento, é uma ordenança, melhor dizendo, né? Uma ordenança, tá? Ali é um imperativo de Jesus, convocando-nos a fazer discípulos. E isso está muito bem narrado, né? Nas palavras de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Lá em Atos 1:8, olha o que ele diz. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, as palavras finais de Jesus antes dele ser assento aos céus era de que o Espírito Santo, né, viria sobre os discípulos e eles seriam testemunhas de Jesus em toda a terra, né? Em toda a terra. Em Apocalipse 22:17, olha o que diz de novo as Escrituras. O Espírito e a noiva dizem, vem, né? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida, né? Então, o convite a Jesus é feito, né? E nós temos que fazer o quê? Evangelizar essas pessoas, fazer discípulos, né? Fazer o discipulado, para que essas pessoas possam também usufruir das bênçãos que há contido para os eleitos, há contido na igreja, né? Bom, o segundo motivo que nós temos aí é porque é uma forma de verdadeiramente o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, tá? João 14:15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, uma das razões que nos compele a compartilhar a fé é que nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus
falando das grandezas do Senhor e anunciando o reino de Deus através do discipulado e da evangelização. Um terceiro motivo é que toda a raça humana está debaixo do pecado. Romanos 3 diz isso, né? Todos pecaram, né? Então, se todos pecaram e não há nenhum justo sequer, né? Eles carecem da glória de Deus, então eu tenho que anunciar o evangelho do Senhor para que essas pessoas possam ouvir as escrituras, ouvir o evangelho, porque elas precisam disso, elas carecem disso, porque elas estão rebeladas contra Deus por causa do pecado. Então, somente o evangelho pode mudar a vida de um pecador, pode transformar pessoas, né? O evangelho, ele é o antídoto que cura o pecador, né? É o antídoto que liberta, ou as chaves, né? Que liberta o pecador dos grilhões que os prendem. Então, eu como um evangelizador, seguindo a ordem de Cristo, eu devo pregar o evangelho para o meu amigo, para minha amiga, para o meu patrão, para o meu funcionário, para o meu sogro, para minha sogra, para o meu marido, esposo, irmão, primo, tio, sei lá, seja quem for, porque eu tenho que entender que ele é um pecador, ele está destituído da glória de Deus. Ele carece da glória de Deus, ele está afastado do Senhor por rebeldia. Se ele continuar assim, ele vai perecer eternamente. Como eu não quero que essa pessoa pereça eternamente, eu vou falar do evangelho para ela, falar de Cristo para ela, anunciar o evangelho de Cristo, para que o evangelho de Cristo alcance esse coração e Deus coloque fé no coração dessa pessoa e ela possa responder à pregação do evangelho. E, por fim, porque o nosso compartilhar é o método escolhido por Deus para que as pessoas saibam sobre ele. Deus poderia, então, salvar todo mundo? Pode, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele é soberano. Mas Deus escolheu uma maneira, né, de alcançar os eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os salvos. Deus o sabe porque ele já escolheu antes da fundação do mundo. Porém, Deus estabeleceu um método, uma via de como essas pessoas responderiam à fé. E ele escolheu que é ouvir a palavra, né? Então, o nosso compartilhar é o método que Deus escolheu para que essas pessoas saibam sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele poderia ter usado anjos, não fez, poderia ter despertado na pessoa uma mudança de vida por si só, mas ele escolheu o método evangelístico para que as pessoas fossem alcançadas. Somente pecadores redimidos podem contar aos perdidos a respeito de Cristo. Isso é muito interessante, porque é bíblico isso, né? Quem pode falar, e é muito engraçado, não sei se já passaram por isso, é muito legal quando as pessoas dizem assim, olha lá, bebeu, fumou, se prostituiu, roubou, matou, fez um monte de coisa e agora é crente. Agora quer falar para mim que o pecado leva para o inferno. Mas ele fez tudo isso? Sim, é porque ele fez tudo isso, é porque aquela pessoa passou por tudo aquilo que ela pode falar que aquilo é ruim e Cristo a libertou e por isso esta pessoa que foi liberta por Cristo pode agora falar para outras pessoas que Cristo liberta de todos os vícios, de todos os pecados, né? Simples. Isso, Romanos 10, nos ajuda a pensar sobre isso, né? Diz assim a partir do versículo 14: como poderão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas novas. Mas nem todos obedecerão ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, de Cristo, né? Então, anunciando, o motivo que nós temos aí é porque é um método que Jesus Cristo escolheu, que o Senhor Deus escolheu para que as pessoas saibam sobre a pessoa do nosso Deus, saiba sobre a bondade e o caráter santo e justo do nosso Deus. Isso deve ser um estilo de vida para nós. Isso não deve ser algo rotineiro, algo esporádico, deve ser algo como uma vez na vida e outra na morte, ou então somente momentos de aperto. Não, isso deve ser um estilo de vida, tá?
Nós devemos ter evangelização como estilo de vida. Marcos 16, do 16 ao 19, o 20, 21, até o finalzinho, vai falar da ascensão e proclamação triunfante do evangelho. Tá? Olha, o Senhor, ele vai anunciar neste capítulo aos discípulos, aliás, vai convocar os discípulos para uma grande comissão, tanto é que o título que está lá na Bíblia de vocês, dado pela Sociedade Bíblica, é a Grande Comissão. Né? Jesus, então, convoca esses seus discípulos para serem evangelistas, para que eles, né, quando chegasse o momento da ascensão gloriosa de Cristo, já estivessem prontos e habilitados para pregar o evangelho. Então, Cristo fez discípulos, né? Cristo preparou os discípulos e agora Cristo envia os seus discípulos para que esses discípulos ganhem outros discípulos, deixando para nós um modelo, um exemplo claro de como deve ser isso. Né? Eu fui ganho, né? Eu fui evangelizado, eu fui discipulado, agora eu evangelizo e eu discipulo, e aqueles que eu evangelizei e discipulei, eles farão isso com outros e assim será até a vinda de Cristo. E isso deve ser um modelo de vida para nós, um estilo de vida. Eu devo estar pronto a toda hora para anunciar o evangelho, para falar do amor de Cristo, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Por quê? Porque nenhum cristão, ou nenhum verdadeiro cristão, jamais poderá dizer que não tem o chamado para evangelizar. Tá? Isso é um absurdo, quando a gente ouve alguém falar assim, mas eu não tenho dom para evangelizar, não tenho dom para fazer discípulo. Como assim? Então a Bíblia está mentindo? Então Jesus Cristo é mentiroso? Porque está escrito lá, né? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho, né? A convocação é para todos os crentes. Claro, dentro da grande comissão existe algo específico para alguns que Deus dará dons diferentes. Por exemplo, na questão do missionário, principalmente o missionário transcultural, ele vai precisar aprender a língua, aprender os costumes, né? E vai muitas coisas sobre o local onde ele está indo para que ele possa chegar lá e estar habituado com o novo país onde ele vai morar e ele possa se relacionar com as pessoas sem ter nenhum problema cultural, político ou de gastronomia ou qualquer coisa que seja. Tá? Então isso é algo diferente, mas anunciar o evangelho no dia a dia é para todos os crentes, todos, sem exceção de ninguém. Né? Tem um vídeo muito interessante de uma mocinha adventista, acho que vocês já devem ter visto isso, a Andressa, o nome dela, né? Ela falece num acidente de carro, ainda jovenzinha, né? Adolescente ainda, e a agenda dela era muito bonita, a agenda dela. De segunda a segunda, a agenda dela era ocupada em fazer alguma coisa. Ela participava de oração, participava de discipulado, participava de EBD, participava de missões, participava de muitas coisas que estavam envolvidas, no que ela estava envolvida, era anunciar o reino. Então, notem que se uma garotinha, né, ela tem capacidade de fazer isso, claro, guardadas as devidas proporções ao segmento que ela pertencia, né? Mas a atitude que eu quero focar aqui é a atitude, uma garotinha, né, que acreditava no caminho que ela seguia, e porque ela acreditava naquilo que era ensinado para ela, ela passava isso para todas as pessoas todos os dias. E ainda sobrava tempo para ela ser criança, brincar com seus irmãos, curtir a sua família, fazer sua lição de casa, né? Então tinha tempo para anunciar o evangelho e cuidar da sua vida. Então, nós temos o chamado é para todos nós. Então, nenhum crente pode dizer que não tem esse chamado. Tá? E muito mais nós que temos, né, que temos a convicção de fé, né, através das Escrituras, sabemos que o que nós pregamos está de acordo com as Escrituras, nós pregamos o Evangelho, né? Nós pregamos a palavra de Deus, não pregamos palavras de homem, de mulher ou de profetisa, né?
não temos que duvidar daquilo que pregamos, tá? Nós vamos falar isso no próximo, no último tópico. Então, nós não podemos alegar que não temos dons. Evangelizar é uma sublime e urgente tarefa. Não se trata apenas de um dom, mas é uma ordem de Cristo à sua igreja, tá? Todo cristão tem o dever de evangelizar. Em obediência, temos o dever de proclamar a glória de Cristo a todos que passarem por nossas vidas. Evangelizar deve ser um estilo de vida e não um evento esporádico, tá? Então, isso deve focar nossa vida, deve estar bem claro para nós. O estilo de vida do crente não deve ser um estilo, o estilo de vida do cristão deve ser um estilo evangelístico, de forma que tudo que ele pensa, fala ou fizer, ou pensar, falar ou fizer, tenha como alvo a glória do seu Redentor Jesus Cristo. É inconcebível que um crente cheio do Espírito Santo, que eu coloquei o exemplo aqui de uma padaria ou de um mercado, né? Mas pode ser de qualquer área social da nossa vida, de qualquer atividade da nossa vida. É inconcebível que nós não venhamos a nos preocupar com as pessoas que estão perdidas lá, né? Então, por exemplo, se nós temos o hábito de comprar pãozinho no mesmo mercadinho, na mesma padaria todos os dias, por que não orar por aquela pessoa que nos atende, né? Que faz o pãozinho que nós comemos, e por que não falar para ela, né? Convidá-la para vir à igreja, né? Ou mesmo levar um livro para ela de presente, ou dar a ela uma Bíblia de presente, né? Falando, olha, eu sou cristão, pertenço à igreja presbiteriana, eu compro pão todo dia aqui, eu queria te dar um presente, uma Bíblia, né? E que para fazer parte da minha igreja, convidar você para vir conhecer a minha igreja, né? Então, a oportunidade nós temos, o método foi ensinado, tá? Então, basta agora só nós entendermos que fazemos parte dessa comissão, tá? Então, nós temos que evangelizar essas pessoas, nos preocupar com isso, porque ser insensível com isso, com essas pessoas, também nós pecarmos não dando amor a essas pessoas. Nós devemos nos preocupar, então, com eles, deveríamos estar preocupados por não estarmos anunciando as boas novas do reino ao nosso vizinho ou ao familiar, né? Devemos ter compaixão de milhões de pessoas que estão em pecado e que ainda não foram alcançados pela pregação da palavra, tá? Que ainda estão afastados do amor de Deus. O cristão que é salvo é aquele que vive para glorificar seu Salvador no que faz, no que fala, no que empreende, aonde vai e no que sonha. Não se trata de fanatismo, tá? São duas coisas distintas aqui. Não estamos falando que você tem que bater na porta da pessoa às 6 da manhã para pregar o evangelho para ela, né? Ela está lá dormindo, com sono, não lavou o rosto ainda, bate na porta dela dizendo assim, olha, eu sou crente, vim dizer que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, não é isso. Tá? Isso é fanatismo, nós não fazemos isso. Tá? Mas trata-se de uma fidelidade entrega total ao nosso Redentor. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Falar do amor de Deus a essas pessoas. Falar da bênção que é servir a Jesus. Né? E, claro, né, anunciar que esse mundo está com seus dias contados e que aqueles que não estiverem debaixo do senhorio de Cristo perecerão, né? Perecerão. Então, porque Deus amou as pessoas, né? Amou os seus eleitos, e para que eles não se percam, ele enviou o seu Filho para que esse mundo não venha a perecer, mas venha a ser salvo. Então, nós devemos anunciar o amor de Cristo, devemos anunciar que aqueles que não estão debaixo do senhorio de Cristo se perderão eternamente. Então, evangelizar é um estilo de vida. E a nossa igreja, Igreja Brasil, tem feito isso aqui em terras tupiniquins há 161 anos. Né? O novo logo não saiu porque nós faremos 161 anos no dia 22 de agosto desse ano, ou esse mês, né? Melhor dizendo. Né? Então, sábado, no dia 8 de agosto, que já passou, que foi no sábado, marcou-se a data, né,
do missionário Ashbel Green Simonton, que chegou no Brasil, né? Simonton trouxe a fé presbiteriana ao Brasil no dia 8 de agosto de 59. Então, nós estamos completando aí 161 anos, né? E isso é um estilo de vida, a igreja presbiteriana que tem feito o seu evangelismo, né? E sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando. Hoje nós temos usado, vocês são testemunhas disso, até porque vocês são frutos disso, né? Nós temos usado hoje muito a internet, temos usado muito os meios digitais para alcançar pessoas, né? A IPB, sem dúvida, se não é a igreja, é uma das igrejas que mais tem alcançado perdidos através da pregação da palavra pela internet, né? E nomes como o reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos, né? O nosso pastor, reverendo Leandro, são espécie de missionários virtuais, porque a pregação deles tem alcançado pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil, né? O ano passado nós ficamos sabendo de um grupo de pessoas na Espanha, é um país bem católico, né, quase que a sua totalidade, que não conseguiram encontrar uma igreja bíblica e eles estavam na internet procurando ouvir uma palavra bíblica e começaram a ouvir as pregações da nossa igreja de Santo Amaro, do nosso canal do YouTube. E eles começaram a se reunir, né, todos os domingos para ouvir a pregação da palavra, ouvir cânticos, né, da nossa igreja de Santo Amaro, até que entraram em contato com, na época, o reverendo Sérgio, né, pela PMT, e a PMT acabou dando um respaldo a esses irmãos lá na Espanha. Como temos notícias de irmãos no norte do país, no nordeste, no sul, que têm sido alcançados pela pregação dos nossos pastores, né? Então, porque é um estilo de vida, né? Era um estilo de vida para os pioneiros, não só Simonton, como reverendo José Manuel da Conceição, e tantos outros que gastaram sola do sapato, como reverendo Boanerges Ribeiro, para pregar o evangelho aos perdidos. Billy Graham, um pregador batista, né? Ele disse assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Então, não está escrito para nós ficarmos parados, né? É claro que é Deus quem envia as pessoas até a igreja, envia as pessoas que vão sendo salvas. Mas a nossa função como corpo é ir até os perdidos, tá? E fazer discípulos. É um mandamento, né? E esse mandamento do nosso Senhor é que nós cresçamos em números, tá? Isso é evidente. Que nós temos que ter uma motivação, tá? E a motivação desse crescimento é a pregação da palavra. A pregação da palavra nos motiva, né? Saber que Deus vai fortalecer a sua igreja e vai alcançar os perdidos. No último tópico isso é bem mais evidente, tá? Também não pensem que igreja lotada é sinônimo de evangelismo, tá? Isso não é, pode ser uma igreja que esteja inchada, tá? Pode ser um evangelho light, um evangelho fake, um evangelho falso, tá? Mas toda vez que o evangelho é pregado, claro que há um crescimento também na igreja, isso é fato, tá? Nas palavras de um missionário americano, compreendemos muito bem o que a igreja brasileira está realizando nos seus dias. Ele afirma que a igreja nasceu como um fato na Palestina, veio para a Grécia, tornou-se uma ideia, foi para Roma, tornou-se uma instituição, foi para os Estados Unidos, tornou-se um empreendimento, e veio para o Brasil e tornou-se um evento. Tá? Isso é triste mesmo, né? Triste quando não se faz discípulo, né? Ela, em vez de crescer, ela declina, tá? Quando o evangelho é pregado com responsabilidade, entendendo, tá, a grande comissão, a igreja ela só tem se a fortalecer, né? Ela é fortalecida pelo Senhor e
quando se tem ideia de que a grande comissão nos convida a fazer discípulos, nos convoca a fazer discípulos, nós também, a igreja também é abençoada com líderes fortes, tá? Com líderes competentes e líderes que farão outros líderes. Os apóstolos, eles eram testemunhas de Cristo, sobretudo na sua ressurreição, e foram confiados a pregar o testemunho deles em todo o mundo. Tá? Isso está em Atos, está espalhado nos evangelhos. Nós que éramos, nós que esperamos ganhar pessoas para Cristo, devemos enfrentar o mundo com o testemunho dos apóstolos sobre Cristo e sobre a sua ressurreição. Este é o meio pelo qual pessoas devem ser levadas à fé. Os apóstolos receberam a ordem, em segundo lugar, de pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é o caminho da salvação. Assim, se seguirmos as orientações de Jesus, estaremos usando o testemunho dos apóstolos para produzir fé. E 2, explicando às pessoas o evangelho como plano de salvação. E a terceira e última ordem de Jesus é registrada em Mateus 28 e não deve, de forma alguma, ser negligenciada. É importante a gente não esquecer isso. Se quisermos cumprir a vontade do Senhor Jesus, uma vez que as ordens de Jesus tinham em mente, primeiro, o meio da fé, e segundo, o caminho da salvação, elas também abrangiam o 3, né, que é o estilo de vida daqueles que haveriam de crer e ser salvos. E o registro de Mateus a respeito da comissão concentra-se nesse terceiro aspecto, que é o estilo de vida, né? Então, o discipulado cristão, né, ele requer companheirismo, dedicação, apego e verdadeiro amor pelas almas. Os cristãos devem buscar fazer discípulos, pois é uma ordem do Senhor Jesus, tá? Só cuidado que deve ter nesse fazer discípulo é ser bom mestre e não ser um mau mestre, né? Tem que ser um bom mestre. Pedro, escrevendo aos presbíteros da igreja, ele diz: pastorear o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas por boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Então, fazer discípulo é ser exemplo, tá? Para aqueles que estão sendo discipulados. Tá? E esse discipulado e esse evangelismo é de todas as nações. Né? Mateus 28, 19 é a ordem, né, de Cristo autorizando o batismo na igreja do Novo Testamento. Isso ele diz, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem estabelece o batismo como um ritual universal e não simplesmente um batismo judaico como era até a questão de Cristo aos céus. Há duas coisas que desejamos apontar sobre este importante versículo, né? Ao invés de ser uma prova contra o batismo infantil, que muitos colocam aí que né? Já falamos sobre isso, esse versículo é justamente o oposto, é uma prova muito forte para ele. E aqui, onde os batistas, né, são nossos irmãos, tá? Amamos os nossos irmãos, porém eles se equivocam aqui, né? Eles argumentam que Jesus nos ordena primeiramente a ensinar, né, que é fazer discípulo, as nações e então batizá-las, né? E aí eles falariam que os infantes, né, dizem eles, né, não são grandes o suficiente para serem ensinados ou discipulados e, portanto, não podem ser batizados. Com isso, eles ignoram vários pontos, né? Então, pelo menos dois aqui, né? Já mostramos em conexão com Mateus 16, a palavra não está no versículo, né? Jesus não diz ensinai todas as nações e então os batize, né? Isso está muito claro lá quando nós olhamos Mateus 16, está em conexão, né? O texto não está separado. Façam uma coisa e depois a outra, né? Como se uma coisa dependesse da outra, né? Se tivesse conexão, né? Se não tivesse, né? Bem, o versículo fala das nações e não de indivíduos, tá? Na própria natureza do caso, portanto, essas duas atividades de discipular e batizar devem acontecer simultaneamente. Uma pessoa não pode esperar até que que toda uma nação seja ensinada antes de começar a batizar, ou não haveria nenhum batismo, tá?
Então, na medida em que todos e cada um dos discípulos de Cristo estão comprometidos a contribuir com sua parte para a evangelização do globo, né, da Terra, levanta-se uma pergunta interessante e importante. A obra é possível, tá? Não poderia acontecer de a igreja estar tentando muito, se esforçando muito e não conseguir. A grande parte do mundo ainda é pagã, né? Somente um quarto das pessoas na Terra é cristão, os outros três quartos são pagãos, né? Ou subdivididos em muitas religiões. Então, a igreja não está se esforçando à toa, né? Como pode a igreja em geral e o cristão individual estar seguro de que não está assumindo uma obra que é intrinsecamente impossível de ser realizada? Nenhum trabalhador gastar suas forças por nada. Um dos tormentos do inferno pagão é girar perpetuamente uma enorme rocha montanha acima, uma vez que alcançando o pico, né? Vê-la perpetuamente escapar de suas mãos e rolar a montanha abaixo até o fundo. O esforço da igreja para pregar o Cristo crucificado não fracassará, mas os seus resultados, do que a chuva fracassa em regar a terra. Então, a igreja terá sucesso no seu anunciar Cristo, mais do que a chuva tem êxito em regar a terra. Então, o evangelho não fracassa, assim como a chuva não fracassa em regar a terra. Então, nós temos que fazer discípulo, evangelizar e batizar. Isso é algo simultâneo, tá? Isso é feito pela igreja e deve continuar sendo feito. O sucesso do evangelismo ele é garantido porque a palavra vai alcançar o eleito, não tenha dúvida disso, não tenha medo disso. Uma coisa que nos diferencia de outros ramos, né, dos evangélicos no Brasil, é que principalmente as pentecostais e neopentecostais, elas colocam como porcentual, né, na sua porcentagem, né, ou no percentual dos que foram alcançados, aqueles que responderam. Então, por exemplo, você evangeliza 10 pessoas. Se 9 foram para a igreja, eles colocam lá que 9 pessoas, o evangelho alcançou 9 pessoas e aquela que não veio para a igreja, aquela que não se converteu, não foi alcançada, né? Isso é um erro, porque não é o anúncio simplesmente que dita se uma pessoa foi alcançada ou não. Você pregou o evangelho, as 10 pessoas foram evangelizadas. Se 5 respondeu, é porque 5 eram os eleitos e os outros 5 não. Tá? A nossa função não é ganhar pessoas, a nossa função é pregar o evangelho. Portanto, nós somos muito parecidos com o que Moody disse, né? Quando ele voltava do culto, né, da catedral metodista, ele voltava, um transeunte na rua dizia para ele, reconheceu, ele falou, reverendo Moody, você é o reverendo Moody, né? E ele não entendeu por 2 ou 3 vezes, na terceira vez ele disse, a pessoa 3 vezes disse para ele, foi você que me ganhou para Jesus, reverendo Moody, né? E ele não entende a primeira e a segunda vez, na terceira, sim, fui eu. Porque se fosse Cristo, você não estaria aqui, né? Transeunte. Então, quando nós queremos ganhar pessoas pelo nosso pensamento, ideologia, pela nossa boa fala, pelo coleguismo, né, pela camaradagem, essas pessoas certamente ou poderão se perder, ou elas ficarão dentro da igreja por qualquer outro motivo que não Cristo. Ficarão porque nos acham legal, ficarão porque nós dissemos a essas pessoas que a nossa igreja tem entretenimento, que a nossa igreja tem música legal, que a nossa igreja, os jovens são super maravilhosos, né? Eles brincam, eles comem pipoca junto, tem o cine gospel, porque os adolescentes são muito loucos, eles jogam videogame no final de semana, porque as mulheres fazem tricô, então assistem Netflix juntos, né? A gente inventou alguma coisa para essa pessoa vir para nossa igreja. Então ela está lá não por causa de Cristo, mas porque nós anunciamos alguma coisa para elas que cativou elas a estar na nossa igreja, que não foi Cristo. Então nós a ganhamos e não Cristo. Quando Cristo alcança a pessoa, porque nós evangelizamos essa pessoa e levamos a palavra de Deus a ela, levamos aquilo que está nas Escrituras a essas pessoas, né?
sabendo que essa palavra pode agredir a dor, porque vai confrontar o seu pecado, né? Vai dizer a ele que ele está numa vida errada e que o caminho que ele está seguindo é um caminho do precipício abaixo e que não dará êxito a ele, sabendo disso. E essa pessoa diz: é isso que eu precisava ouvir, eu quero isso para a minha vida. Então, não fomos nós que convertemos essa pessoa e não fomos nós que ganhamos. Foi Cristo quem converteu essa pessoa, né? E Cristo que ganhou para si essa pessoa, então, é um eleito e ela responderá o evangelho que foi pregado através de nós. Nós somos os veículos, os instrumentos de Deus para anunciar as boas novas a essas pessoas. Ok, meus irmãos? No nosso livrinho, lá na página 189, tem algumas perguntas, né? Perguntas muito interessantes, por exemplo, né? Como a pergunta de número 2, né? Quanto ao discipulado que está mais envolvido, além de passar o conteúdo bíblico, né? Que é uma pergunta bem interessante, né? Discipulado, né? O que está mais envolvido além de passar o conteúdo bíblico, né? Isso é muito importante. Vocês, eu até aconselho que vocês, depois que fizerem a classe de catecúmenos, procure a liderança da igreja, né? Procure com o Lucas ou qualquer um outro líder da igreja, ser discipulado. O discipulado ele é diferente do catecúmenos, tá? O discipulado ele tem, nós temos estudos bíblicos e há um acompanhamento, né? Com a pessoa, né? Então a gente ora junto, a gente lê as escrituras juntos, a gente trata de temas teológicos, institucionais, né? Litúrgicos juntos, né? A gente compartilha problemas pessoais juntos, né? Isso é muito legal ser discipulado. E eu disse isso no meu discipulado passado, que uma das coisas que me ajudou muito quando eu estava me aproximando do meu batismo, foi uma pregação que eu ouvi, e esse irmão disse assim, e eu ouvi muito, e eu nunca esqueço disso, ele disse assim: se você quer ser crente de verdade, né, procure andar com quem é crente. Procure, dentro da igreja, a pessoa que apresenta uma paixão por Cristo maior do que você possa ver. Ande com ela, e você será um crente, e você terá desejo por buscar as coisas de Deus, né? Falou, eu estou sintetizando a palavra dele, tá? A palavra de pregador ele é bem direto, né? E realmente, eu tive o privilégio de andar com alguns irmãos que eram muito apaixonados por Deus, né? Um deles me acordava todo dia às 6 da manhã, né? Passava na minha casa, apertava a campainha para mim orar, para a gente orar. E ele fez isso por mais de um ano. Até quando eu orava para ele não vir porque estava frio ou estava chovendo, né? Eu falava, não, ele não vai vir, o irmão Angelino não vai vir. E quem aparecia às 6 horas apertava a campainha para orar, o irmão Angelino. E ele me ensinou, então, a importância da oração, né? Como buscar a Deus nos tempos difíceis. Eu estava desempregado há um bom tempo, passando, né, por muitas situações pessoais. Então, ele me convidou para oração, a gente ia orar, e ele orava bastante. Era 1 hora de oração, sem meu joelho doía, dava calo, mas ele estava lá firme. Quando eu achava que ele ia, ele dava uma respiradinha, eu falei, agora ele acabou a oração. Ele me dava mais meia hora de oração, entendeu? Então, mas foi muito bom para mim, né? Tive um outro irmão apaixonado por escola dominical. Eu via a sua devoção e ele me ensinava muitas coisas, se preocupava muito comigo, me ensinou muito. Ambos já dormem no Senhor, tanto o irmão Angelino como o irmão Laércio dos Santos, né? Então, como o meu pai também, que me ensinou muito da espiritualidade, de como ser um cristão, né? Então, eu tive o privilégio de andar com homens, né, que me incentivaram muito, né? O maestro do coral da igreja a qual eu fazia parte, quando eu era novo ainda, ele me disse que um dia eu assumiria o lugar dele na EBD, e realmente eu assumi, né? Que ele acreditou em mim, ele viu o potencial e me incentivou muito, me ajudou muito como desenvolver tópicos de escola dominical, como ler o texto, né, e poder interpretar aquilo ali, né? Me deu tranquilidade e me ajudou a afinar a voz, que eu era ruim para cantar pra caramba, né? Então, pessoas assim que a gente deve andar. Recentemente, eu tive o privilégio de andar com um dos presbíteros da nossa igreja, que já faleceu também o ano passado, o presbítero José Hilton, né?
Eu tive muitas aulas gratuitas com esse irmão, depois de muitas visitas que a gente fazia. A gente parava em um fast food, enquanto a gente ia comendo, ele me exortava, me aconselhava, puxava a minha orelha, né? Me ensinava coisas que seminários, né, faculdades não ensinarão, porque é um ensino prático. Então, eu fui discipulado por gente boa, por gente que nunca vai ter o seu nome aí nas grandes faculdades, nos grandes seminários, não são reconhecidas e talvez daqui tempos, né, como alguns deles ninguém já se lembra mais, mas eles me discipularam. E todo o discipulado que eu faço hoje, todo o evangelismo que eu faço hoje, são fruto desses irmãos que me ensinaram e eu tenho procurado colocar em prática aquilo que eles me ensinaram. Portanto, isso é fazer discípulo, é andar junto. Então, eu sugiro a vocês, né, depois que vocês fizerem a profissão de fé de vocês, procurem alguém para discipular vocês, procurem alguém que possa ajudar vocês. E não pense que, por você saber mais de teologia, faz de você mais crente do que aqueles irmãos que não têm tanta teologia, porque eles têm experiência de vida com Deus, né, que é o mais importante. Não é experiência de vida secular, mas experiência de vida com Deus. Essas pessoas são preciosas para o nosso crescimento espiritual. Bom, meus irmãos, ok? Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Vanusa, Ingrid, Felipe? Alguma pergunta sobre evangelismo, tá? Nada de escatologia, não. Ok, Felipe? Uma pergunta fresquinha aqui, mas deixa para próxima. Na escatologia deixa para próxima, né? Ingrid, tudo ok, Ingrid? Alguma pergunta? Tudo. Tudo, né? Não. Vanusa, tá tudo certo, Vanusa? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre evangelismo? Vanusa, será que a Vanusa foi? Eu falei escatologia? Oi, não. Não sei se tinha sido arrebatada. Eu falei escatologia, você vai que foi arrebatada aí. Não. Tudo Sem certo, né? dúvidas. Tá bom. Então Beleza. eu vou dar algumas instruções para vocês rápidas aqui, tá? E a gente já vai terminar já. Bom, para os que vão fazer profissão de fé e batismo, tá? A partir do próximo domingo, às 11 da manhã, nós vamos ter 4 aulas sobre a IPB e sobre a nossa igreja local aqui, a IPH, tá? Então daqui a pouquinho eu digo quem serão. E para os que prosseguirão o curso, daqui 4 domingos, tá? Então, esses próximos 4 domingos vocês frequentarão a sala dos adultos. E daqui a 4 domingos nós vamos reiniciar da lição 1 do mesmo livrinho nosso, tá? Visando aí o batismo do ano que vem. Tá bom? Eu vou dar as instruções aqui para vocês. Então, Deus abençoe vocês. Amém, todos nós. Deixa eu só parar aqui. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor que nos ampara, que nos ajuda na caminhada. Obrigado pela vida do Felipe, da Ingrid, da Vanusa, que o Senhor tenha abençoado, que o Senhor tenha dirigido eles, glorifiquem o teu nome. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde, dando uma ótima noite de paz, uma semana de bênção, e que eles possam cada dia mais, Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se conosco, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.